Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Facieg Pod com promessa de prosa boa, não é não, Márcio? Fernanda, nós nos pautamos pela coerência. E já que nós vamos falar de cooperar, nós não trouxemos um convidado só não, trouxemos foi dois, viu? É isso. Como diz um português bonito, uma dupla de dois. Isso. Estamos recebendo aqui o Jubrair primeiro. Seja bem-vindo. Boa noite, Fernando. Boa noite, Márcio, Victor. É muito bom a gente estar aqui, podendo falar um pouco mais sobre o cooperativismo, né, para as pessoas conhecerem um pouco mais desse modelo econômico que a gente fala que é mais justo e sustentável para as pessoas, para a sociedade. Maravilha, vamos conversar bastante. O Victor está aqui com a gente também, seja bem-vindo. Muito obrigado, Fernanda, Márcio, Brair, que a gente tenha uma boa prosa. Com certeza. E aí, vamos começar aqui explicando a posição de vocês dentro da Organização das Cooperativas Brasileiras no estado de Goiás. A OCB que a gente tanto fala aqui, né, Márcio? Nós somos garoto propaganda. Vocês estão assistindo o podcast, vocês estão vendo que a gente rasga cedo aqui falando bem de vocês, viu? Coisa boa. Victor, você é gerente geral da OCB. Isso, estou atualmente como gerente geral, atuando na parte de regulamentação, registro, fomento, novos negócios. E a gente tem diversas outras frentes hoje dentro da OCB, principalmente na parte institucional e relacionamento. Hoje a gente tem quantas cooperativas registradas na OCB? Atualmente nós estamos com 280 cooperativas registradas conosco em um processo de expansão aí para fomento de novos negócios. Coisa boa. E o Jubrair, ele está à frente do Sescop. Exatamente. Explica pra gente o que é o Sescop, que faz parte do Sistema S, né? Sim, e faz parte do Sistema OCB, que a gente fala. O Sistema OCB é primeiro formado por duas entidades, a OCB, que o Vitor acabou de falar, e o Sescop. O Sescop é o Sistema S, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Goiás, que faz toda a parte de capacitação, formação profissional dos empregados, dirigentes, cooperados de cooperativas, e também a parte de consultorias para as cooperativas, diagnósticos, onde a gente vê um raio-x da cooperativa e o que ela pode, o que se pode fazer para melhorar ainda mais gestão, governança, questões econômicas financeiras e assim vai. O Sistema S, ele tem quantos S's? São 9 S's atualmente, né, entre Serviços Nacionais de Aprendizagem e Serviços Sociais Autônomos, né? Então, nós temos 9 e o cooperativismo tem 1, né, para lidar, né, e também profissionalizar, aumentar a competitividade das cooperativas. O S do Sescop é o S mais novo, vocês me disseram, né? Exatamente. É o mais recente. Sim, a Lei de Constituição é de 98, a gente começou mesmo a nossa atividade em 99, 2000, então a gente já capacitou mais de 1 milhão de pessoas. E aí, quando a gente fala no Sescop, o Sescop está para as cooperativas, assim como o Sebrae está para as empresas, por exemplo, é isso? Com certeza. Nós temos 9 sistemas S, então o Sebrae para as empresas, o Senac para o comércio, o Senai para a indústria, o Sescop para as cooperativas. Olha isso, que interessante. Vou aprender muito aqui hoje, viu, Márcio? Hoje aqui o treino vai ser bom, né? Fernando. Victor, você como gerente geral da OCB tem registrado novas cooperativas a cada dia, né? Isso tem crescido em Goiás, são diversos ramos de atuação. Todo ramo pode se encaixar numa cooperativa? Como é que é isso? Sim, perfeitamente. Fernando, a gente tem um cenário que o cooperativismo ele abrange todo o modelo de negócio. O modelo de negócio que hoje pensa-se que está descoberto, nós temos 8 ramos para distribuição. Por exemplo, eu tenho interesse em construir uma cooperativa de agricultura familiar. Então, ela vai para o agronegócio. Então, a gente se enquadra nela. E eu tenho segmentações dentro de cada ramo. Então, essa construção de modelo e classificação, nós temos toda a expertise com o time técnico para identificar se, primeiro, é viável, se está dentro dos requisitos do cooperativismo, que é a Lei 5.764/71, e as leis complementares conforme cada ramo. Então, primeiro, o que a gente faz? Olhamos negócio, depois olhamos fomento, depois olhamos regulamentação. Primeiro, a gente quer fomentar o negócio. Depois, a gente entra na parte da legalidade. Só que nós acompanhamos todo esse ciclo do negócio. E até posteriormente o registro, que aí sim entra o Sistema OCB Goiás
para atuar em conjunto do desenvolvimento do negócio das cooperativas. Aí muito bem colocado pelo meu colega Jubrair, que entra na formação, na parte técnica, com o Sescop, e com o CB na parte institucional, relacionamento, técnica, suporte à assembleia e diversos outros negócios que a gente atua. Esses 8 ramos, quais são eles? Agro, crédito, habitacional, consumo, trabalho, produção, bem e serviço. Difícil lembrar assim de cabeça. Seguros, são muitos, né? Seguros, que foi novo agora. Transporte e... Qual que é o outro que tá faltando? Eu vou lembrar aqui daqui a pouquinho. Vamos lembrando durante a conversa. E consumo, eu não falei consumo. Isso. São ramos amplos, né? Então abrange todos. O seu modelo de negócio vai se encaixar em algum deles, né? Sim. Algum desses. E toda a cooperativa tem que estar registrada na OCB? Toda cooperativa. Na verdade, Fernanda, a cooperativa só é considerada legalmente falando que é uma cooperativa a partir do momento que ela tem um registro junto à unidade estadual. Todo estado tem uma OCB e nós respondemos à OCB nacional que fica em Brasília. Brasília também tem a sua OCB-DF, só que a nossa nacional também está em Brasília. Temos, lá na Lei 5764, no artigo 105, se não me falha a memória, fala-se toda cooperativa deve ser registrada a uma unidade estadual. Então, nós fazemos esse papel de organização e registro. A partir daí, ela é considerada uma cooperativa. Então, esse é o marco. Você pode ir lá, abrir o CNPJ como cooperativa, fazer a sua autodeclaração, porque você vai vir com o modelo de negócio, mas você está registrando. Só que o porém é que ela só é considerada a partir do momento do registro na OCB. Então, a gente tem tanto a parte regulamentar e documental, quanto a parte financeira, que é uma taxa de registro. E essa taxa de registro, que é um valor simbólico pelo valor, nós fazemos registro R$110. Simbólico. Hoje, porque ela é registrada, ela é 10% do salário mínimo hoje. Então, conforme o salário mínimo ele vai ajustando, a gente vai fazendo o valor conforme o salário. Bom, o Victor está falando aí da parte burocrática, Jubrair. Agora vamos falar da questão orgânica. Como é que nasce uma cooperativa? Bom, primeiro, a gente fala, as pessoas, né, que têm o mesmo objetivo têm que se reunir e ter esse objetivo comum. Seja uma cooperativa de trabalho de fisioterapeutas. A gente quer reunir para a gente ter uma maior força, né, para que a gente possa ter um negócio. Às vezes, sozinha, ela não teria condições de abrir um negócio, não teria acesso, né, a mercados, ou então até o recurso necessário para abrir um negócio, então eles se juntam. Primeira coisa, objetivo comum. Segundo, número de pessoas. E aí vai depender, né, de se você é uma cooperativa de trabalho, e aí nós temos uma legislação específica, que é a 12.690, que ela fala que deve ter no mínimo 7 pessoas. Cooperativa de trabalho, 7 pessoas. Olha, eu jamais imaginei que com 7 pessoas se começava uma cooperativa. Sim, isso para a cooperativa de trabalho. Agora, para o resto das cooperativas, a gente já vai para a Lei 5764, que aí são no mínimo 20 pessoas. Então, cooperativa de crédito que nós temos, cooperativa agropecuária, cooperativa habitacional, que o Vitor falou. Então, aí necessita de 20 pessoas. E isso a OCB ela faz um trabalho exímio, um trabalho de excelência. Ela ajuda, né, não só depois que a cooperativa já existe. Não, no nascedouro dela, ela vai no grupo, ela faz uma palestra, né, para esse grupo, explicando tudo isso que a gente está falando aqui. Vocês precisam de tantas pessoas. Qual que é o capital que vocês têm? E vai conseguir. Capital vai ser tanto. Quanto vai ser a cota parte? Vão ser R$50, R$100 por cooperado. Então, tudo isso tem que ser definido para depois fazer uma Assembleia Geral de Constituição. Fez a Assembleia Geral de Constituição, onde vai ser voltado ali, né, um nascedouro ali mesmo da cooperativa, né, os cooperados têm que quererem ali. Aí você vai eleger quem são os conselheiros de administração,
quem são os conselheiros fiscais, ou seja, o conselho de administração é quem administra a cooperativa. Né? Quem são os conselheiros fiscais que vão fiscalizar os atos do conselho de administração? Tem isso também. E isso tem que ser tudo numa eleição na Assembleia Geral, que tem que ser feita, né? Fez isso, quem que vai ser o presidente eleito? Quem que vai administrar ali, tem a responsabilidade dessa administração. Então, tudo isso. A partir disso, claro, você tem que abrir o CNPJ, você tem que ir na junta comercial arquivar o seu estatuto social que você tem que constituir, e aí o Vitor pode falar um pouco mais, até alguns tópicos que precisa ter ali no estatuto social. Um deles é aonde que vai ser a sede da cooperativa, aonde que vai ser o local de execução do trabalho mesmo, do negócio deles, e qual é a área que também você pode captar cooperado. Tem isso. Às vezes, minha área de atuação é no Brasil inteiro, mas aonde que é minha área de cooperação? Onde que eu posso ter cooperados? É no Brasil inteiro ou não? Não, aqui nós temos em Goiânia, mas a gente presta serviço para o Brasil inteiro. Então, tem que ver isso. E tem outros tópicos que o Vitor pode trazer mais. Então, aí arquivou, foi tudo, e aí tem que fazer o registro na OCB, né? Que então aí o Vitor é o responsável lá, que tem que ir lá realmente, eles dão todo o apoio, na CB dá todo o apoio para que nasceu. Aí agora você precisa se capacitar, você precisa se profissionalizar. E aí igual entra... menino, né? O menino não pode nascer sem registro. Isso. Então, nasceu, tem que registrar lá na OCB. O nosso presidente, desculpa, o nosso presidente ele fala muito assim, né? O OCB é como um pai. Uhum. E o SESCOP é o professor. Interessante. Não é mais ou menos... Aí fica uma analogia boa da gente entender. Isso. Por falar em cooperativismo, vamos falar do Sicredi? Opa, o Sicredi é uma cooperativa, viu, Fernando? O Sicredi ele te permite o acesso a todos os produtos e serviços que os bancos tradicionais disponibilizam, mas com uma senhora diferença. Lá você não é correntista, você é cooperado, você faz parte daquele ecossistema. Inclusive, os resultados financeiros da sua agência voltam para os próprios cooperados. E outra grande vantagem do Sicredi: eu sou cooperado, eu posso falar com firmeza. Lá o atendimento é humanizado, coisa que não tem nesses bancos tradicionais. E outra marca também que a gente gosta muito do Sicredi, ele é parceiro das instituições, está sempre junto com as associações comerciais. Então, se você já investe, se você já empreende ou vai empreender, não pensa duas vezes. Abra sua conta lá no Sicredi que você não vai se arrepender. Turma, eu observo assim, o cooperativismo, ele tem realmente melhorado demais, mas ainda existe digamos, um certo receio. Mais ou menos no final da década de 80, abriu muitas cooperativas, sobretudo de agricultores, né, no interior, e essas cooperativas, não todas, mas parte delas, tiveram muito problema de gestão, problema financeiro, quebraram, deram calote, os cooperados ficaram, em parte, responsabilizados por aqueles prejuízos. Então, isso é um estigma que está sendo derrubado ao longo dos anos, né? Porque a própria legislação melhorou muito, no sentido de ter uma gestão financeira mais transparente, ter mecanismos de fiscalização e também a parte da qualificação dos gestores, que a OCB faz isso com maestria. Eu queria que vocês abordassem hoje como que é o âmbito da segurança mesmo dentro de uma cooperativa para evitar que esses problemas que estiveram lá atrás, hoje, eles sejam evitados. Márcio, um dos pontos que é muito bem colocado, e eu particularmente gosto muito dessa parte histórica quando a gente traz evidência. Na década de 80, 70, 80, a gente teve um cenário suplementar a negócio. Você queria fazer muito negócio, mas você não tinha assistência técnica para isso. Por isso que hoje a gente tem os S para fomento. Então, capacitação, treinamento, e aí o Gilberto bem colocou aí com os demais S parceiros que a gente tem. Quando iniciou o cooperativismo, principalmente a nível de escala, que começou-se a constituir muitas cooperativas, não tinha esse fomento de acompanhamento. Registro de cooperativa era o INCRA que fazia. Então, a gente tinha muita defasagem, com todo respeito à época, mas a gente tinha muita defasagem até de profissional para entender negócio, para entender a matemática do negócio.
Então, você começou a profissionalizar gestores, e você bem trouxe, Márcio, a profissionais gestores para gerir o negócio. Juntava-se agronegócio, vamos pensar o agro, juntava 20 produtor rural. Eles eram produtores rurais. Eles não atuavam na parte de contabilidade e gestão financeira. Recursos humanos. Entendeu que tinha um déficit muito grande nessa parte de como que eu vou fazer gestão no campo, e eles eram sensacionais, continuam sensacionais. As nossas cooperativas deram um upgrade no momento que começou a separar. Eu tenho a parte da minha linha de produção, que é para quem traz o insumo, produto, serviço que seja para dentro. Só que eu comecei a profissionalizar tanto para quem já estava para gerir a cooperativa, tanto quanto contratar profissionais específicos para cada área de atuação. O RH, você vai contratar uma psicóloga, uma profissional de RH. Contabilidade, você vai contratar um contador. E antes não era dessa maneira. Fazia-se tudo de forma muito artesanal. E hoje não, a gente tem uma evolução primeiro de tempo, de tecnologia, transferência de tecnologia. Então a gente agregou valor com isso. O nosso modelo de negócio foi se tornando cada dia mais profissional. E hoje considero muito o cooperativismo como uma linha séria de educação, de treinamento, de desenvolvimento. E aí um cenário muito grande é a gente desenvolve geração de emprego e renda. E isso é nítido, principalmente em Goiás. Trazendo números, a gente representa mais de 10% do PIB do estado de Goiás. Então, sim, são números extremamente significativos e que valoriza cada dia nossas cooperativas. Acho que é importante, Gilbray, até uma cooperativa que a gente tem que sempre referenciar muito é a própria Comigo. A Comigo é a maior empresa do estado de Goiás, é a maior cooperativa e a maior empresa do estado de Goiás. Então, estamos falando de números expressivos. Eu tenho Cicobi, eu tenho Sicredi, eu tenho Unimed, eu tenho Uniodonto, todos são cooperativa. Então, sim, empresas hoje que movimentam a Goiânia, movimenta o estado de Goiás e fora Brasil. A gente está com 4.509 cooperativas a nível nacional. Então, a gente está falando de bastante números, né, Gilbray? Sim, quando eu dou aula de cooperativismo, eu costumo falar que cooperativa é uma empresa. Então, ela tem que ter gestão e governança melhor do que uma empresa mercantil, porque ainda você tem uma complexidade, que você tem uma governança, que você tem que eleger um conselho de administração, um presidente, um conselho fiscal que vai fiscalizar o conselho de administração, tem que ter uma relação boa nisso, tem que ter uma relação boa com o cooperado, e aí existe a política que você tem que trabalhar nisso tudo, mas o cooperado também ele tem que saber que ele é dono. Então ele tem que fiscalizar também, os dados devem ser prestado contas. Aonde? Na Assembleia Geral. Então, ele tem que ir na Assembleia Geral para votar também, se ele aprova ou não as contas. Né? Ele tem um conselho fiscal que ele elegeu e ele pode cobrar o conselho fiscal. E falando nisso, nós temos alguns ramos que têm órgãos reguladores, que é o crédito, Banco Central, né? Nós temos aí as operadoras de plano de saúde e odontológico, tem a ANS, nós temos aí no transporte, a NTT e a GR. E nós temos agora, nos seguros, nós vamos ter a SUSEP. Sim. Então, já tem. No agro não tem, mas tem que fazer auditoria externa, independente, tem que contratar para fazer. Os cooperados, eles podem pegar os dados a qualquer momento, porque eles prestam contas, a cooperativa tem que prestar contas. Tem um conselho fiscal. Então, isso daí também, imagina, Márcio, você tem uma empresa, você colocou lá um diretor para gerir, né? E você administra na parte mais geral. Você não vai cobrar, você não vai ver os dados sempre, claro, Fernanda? Claro. Você vai ver, a empresa é sua. Então, por que numa cooperativa você não vai ver? É sua. Cooperativa é o único lugar do mundo que meros mortais podem ser donos de banco. Que são nas cooperativas de crédito. Você está falando de Sicredi. Eu sou banqueiro. Gente, falando em cooperativismo, a gente falha quando a gente deixa de ir à reunião do prédio, do condomínio em que a gente mora, né? A gente deixa de cooperar, não é? Sim. A gente precisa se engajar mais nessas questões do dia a dia e praticar o cooperativismo o tempo inteiro, né? A gente só ganha com isso.
Por falar nisso, vamos fazer um parêntese, como a gente sempre faz, para falar bem da OCB. Agora não é porque vou... a gente tá diante deles, é que a gente vai caprichar Agora mesmo. que eu vou rasgar cedo. Vou falar uns 25 minutos elogiando a OCB aqui, viu? A OCB é a Organização das Cooperativas do Brasil, que em Goiás é uma entidade muito bem presidida pelo amigo Luiz Alberto. E a OCB ela tem como principal função dar respaldo para as cooperativas. Como vai ser muito bem explanado aqui ao longo do podcast, não é só a questão de criação de uma cooperativa, é todo um acompanhamento na gestão, na melhoria, na qualificação, também ajuda, inclusive, na transparência da cooperativa. Então, se você já atua no ramo cooperativo ou pensa em atuar, você não pensa duas vezes, procura a OCB. E até para complementar a minha fala, o pessoal está nos ouvindo, procura a OCB, procura aonde? Hoje ficamos localizados no edifício Goiás Cooperativo, na Avenida Jamel Cecílio, em frente ao Flamboyant. Fora a sede, a gente tem os contatos, a gente pode acionar no meu próprio contato, vitor.rios@ocbgo.com.br. Estou à frente, consigo encaminhar todas as demandas, a gente recepciona os grupos na nossa casa, que a gente fala a Casa do Cooperativismo, e de lá a gente consegue fazer diversas ações para esse fomento do negócio. O Goiás Cooperativo são 2 prédios, o prédio da UCB e o prédio do Sescop logo ao lado. Então a gente tem a nossa estrutura física muito bem estruturada para atendimento às nossas cooperativas e aos grupos de fomento. Bom, para quem está nos ouvindo pelas rádios parceiras, este que vos fala é o Victor Rios, gerente-geral da OCB. Estamos recebendo também o Jubrair Gomes Caiado Júnior, que é superintendente também do sistema OCB, um papo hoje sobre cooperativismo. Inclusive, você citou aí que você é professor de cooperativismo? Sim, eu dou algumas aulas de cooperativismo, né? Já dei aula também para um MBA em Direito do Agronegócio, também, mas de cooperativismo, e é gratificante que a gente pode passar um conhecimento, né, que as pessoas não têm. Quem de nós já teve uma aula de cooperativismo na escola? Não temos. E aí eu estou pensando nisso aqui. Qual é a história do cooperativismo no Brasil? Como é que começou? Bom, nós temos a história do cooperativismo de crédito, né, que vem com o Padre Amistad, que vem até o pioneiro no Sicredi, né, nessa questão. Mas essa história, até a OCB Nacional está procurando melhor para saber onde que realmente começou. Uns falam que foi em São Paulo, em Santos. Outros no Rio de Janeiro. E alguns ainda tem de Minas Gerais ainda. Mas a gente vê o surgimento mesmo e aparecimento de cooperativas aí, né? Depois aí de 1950, não, 1920, você já viu as cooperativas nascendo aqui no Brasil. Mas ganhando corpo mesmo, 1940, 1950, essa questão. E aí nós temos muito o quê? É o crédito e o agro, que elas nasceram. Então, isso a gente ainda está estudando para saber qual foi a primeira cooperativa mesmo. Porque hoje nós temos no mundo, qual foi a primeira cooperativa no mundo? Os pioneiros de Rochdale, na Inglaterra. Né? Então, a gente tem esse estudo aí já iniciado para que a gente possa nos resguardar mesmo essa história, né? Até para a gente criar um museu também. Interessante. Fernando, só um adendo na fala sobre a história do cooperativismo. Se nós olharmos os indicadores econômicos e sociais do Brasil como um todo, os estados do Sul dão de goleada. E se nós olharmos o número de cooperativas que tem no Brasil, as do Sul dão de goleada. Isso é uma mera coincidência ou quem coopera realmente consegue fazer uma melhor redistribuição de renda e fortalecer a economia local? Não, com certeza, né, Márcio? Primeiro que no Sul foi onde que teve o primeiro cooperativo de crédito, né? Que foi o Sicredi. Segundo que a população, ela tem aí também descendentes italianos, descendentes europeus, alemães, né? E eles são mais cooperativistas. Não é à toa que você vê na França, mais de 90% da população está no cooperativismo de crédito. Então, você tem ali uma força maior. O nosso presidente Luiz Alberto acabou de tocar no assunto, ele tem um slogan que fala: cooperar é melhor que competir. E realmente gente. Opa, se a gente está vendo hoje em dia empresas mercantis cooperando entre si para crescerem e atuarem melhor no mercado e para terem melhores resultados,
Como que nós, pessoas, não vamos fazer isso? A nossa sociedade só existe porque uma pessoa cooperando com outra. Né? O Vitor aqui, ele também pode falar um pouco mais, mas as cooperativas, elas também cooperam entre si, né, Vitor? A gente tem um papel muito importante que é a intercooperação. O que é a intercooperação? Primeiro, negócio entre cooperativas. Quando você fomenta negócio, você tem ganho em escala, ganho em produtividade e você incentiva com que mais grupos se unam. E eu não estou falando de junção de CNPJ, estou falando de junção de matéria-prima, compra, poder de barganha, então você ganha em escala. E negócio entre cooperativas também, intercooperação entra na parte social. Junta-se cooperativas para ajudar a sua região. A gente tem um baita projeto social que é o Dia C, que é o Dia do Cooperativismo, que juntam diversas cooperativas para atender a comunidade. Então ali você pode desenvolver todo tipo de projeto em prol da comunidade que você está alocada. Hoje a gente está com 22 Dia C, São 22 espalhado no estado de Goiás. E estamos buscando novas prefeituras hoje estratégicas, onde no estado de Goiás temos cooperativas para fazer esse fomento, para que possamos tanto desenvolver as cooperativas, tanto quanto desenvolver o local onde as cooperativas estão sediadas, né? Então, isso fortalece muito esse sistema. O Gilbrair citou um modelo de cooperativismo nascido na Inglaterra, citou a França também. Os princípios do cooperativismo, eles são internacionais? Os mesmos princípios valem aqui para o Brasil e valem para o exterior? Como é que é isso? Sim. Nós temos a ACI, que é a Aliança Cooperativa Internacional. Não é uma lei, é realmente como você trouxe princípio. Você fomenta princípios que vai ser o norteador, valores, que vai ser o norteador para que o cooperativismo tenha legalidade, uma palavra muito, muito bem colocada, que legitima o modelo de negócio. Então, adesão livre voluntária, a pessoa ela vai entrar por autonomia, ela vai entrar por querer, por enxergar que é o modelo de negócio. Gestão democrática, que é... Olha, a Previdência tem mostrado que nem sempre a pessoa entra querendo no cooperativo. Márcio, existe alguns percalços, mas não é os nossos valores. Então, a gente já está entrando no governo, esse daí a gente vai passar a comunicação. Então, gestão democrática, que é a unicidade de voto. O Márcio tem o mesmo poder de voto que eu tenho, não importa o que você está aplicado na cooperativa. Então, se o Márcio, como essa grande pessoa, vai entrar com muito recurso financeiro, eu vou entrar com um pouquinho menos. E o voto vai ser igualitário. Então, é um diferencial. É tempo de falar da Tempo. Fernanda, a Tempo, ela tem uma expertise muito bacana, porque ela tem, de certa maneira, uma filosofia também de cooperativismo, porque ela, quando negocia com as operadoras de telefonia, ela tem um poder de compra, então ela adquire várias linhas e ela consegue repassar para o mercado consumidor por valor final ali para o cliente, num valor abaixo do que costuma ser praticado. E outra característica muito interessante da Tempo é que, eventualmente, qualquer dúvida, questionamento acerca da cobrança que você tiver na sua fatura, você não precisa ficar lá se humilhando naquelas centrais de atendimento. O atendimento é personalizado e, no outro ponto também muito importante, você está fortalecendo o sistema de associações comerciais, que é o sistema que te defende, que vai fazer a defesa do segmento, porque parte desses recursos são direcionados aí para associações comerciais. Márcio, como é que eu transfiro a minha linha telefônica para a Tempo? Está ajudando a associação comercial e, ao mesmo tempo, está pagando mais barato. Você vai procurar uma das nossas associações comerciais, que vocês vão ter todas as informações. Vitor, termina o seu raciocínio. Só gostaria de fazer uma ressalva. Quando você perguntou da taxa de registro, eu falei um valor errado, perdão. 10% do salário mínimo. O salário mínimo hoje é 1.525. Eu estava com 1.100 na cabeça. 152,50. A hora que ele estava falando aqui, me lembrou, você falou de valores. Senão, quem ouviu a gente aí ia lá cobrar os R$40. Vai lá cobrar, 152,50 é porque é baseado na lei, no artigo 107, fala dos 10% do salário mínimo. E aí eu entrei com valor, desculpa. Mas já arrocha uma pergunta, então. Por conta da FACEG, a gente tem a oportunidade de andar muito, né? E a gente vê algumas situações, tanto que a ausência de
um ideal cooperativista prejudica, né? Por exemplo, tem as feiras, toda cidade tem a sua feirinha, né? E você vai na feira e os feirantes reclamam do preço que chega a mercadoria. Por quê? Porque pega um caminhão fretado, muitas das vezes o caminhão é do dono de um supermercado estruturado na cidade, que já vem para o Ceasa aqui em Goiânia, coloca as verduras e leva para eles, logicamente vai embutir o valor do frete. Se ali eles tivessem, né, a visão de organização, montar uma cooperativa, a cooperativa tem linhas de crédito extremamente atrativas que o mercado consumidor normal não tem acesso, né, em termos de taxas, né, de linhas de crédito, financiava lá um caminhão entre eles próprios, né, e o próprio valor, digamos, do motorista, eles poderiam cobrar um a mais de quem não é cooperado, né, e a roda começava a girar. E a OCB, ela tem, além da bela sede, ela tem um trabalho regionalizado. Eu sei que vocês se dividem, como a FACEC também se divide, nas regionais. Então, vocês não ficam, digamos, na ilha Goiânia, vocês vão à base. Então, eu queria que vocês relatassem um pouco mais como é que é essa divisão interna da OCB, para que vocês consigam chegar com essa mensagem lá para quem está na ponta. Esse procedimento que vocês estão fazendo é um procedimento que atenta contra a própria organização do trabalho de vocês. Se vocês se juntarem, fica muito mais em conta, né? Então, às vezes é uma coisa óbvia, mas que, por falta de conhecimento, muitos não se organizam, né? Tem um ponto, e o Gilbrair também vai contribuir muito comigo. Começou com a separação de 5 núcleos. Então, a gente tem 5 núcleos e 5 analistas de núcleos. Então, a gente colocou 5 colaboradores nossos em 5 regiões diferentes para a gente estar mais próximo. Uma situação, como bem colocado, Márcia, é eu estar aqui em Goiânia e atender as cooperativas de Goiânia e região, em torno. Outra coisa é lá no Porangatu. Lá no Porangatu é diferente. Eu estou no norte do estado de Goiás. Então, a distância, deslocamento, às vezes eu vou estar ausente no momento que a cooperativa vai precisar de mim. Então, a gente regionalizou. Está tudo subordinado ao sistema, ao CB Goiás, mas tudo capitaneado de forma a atender e multiplicar. As cooperativas que estão próximas a Goiânia têm um atendimento. As de Porangatu têm o mesmo atendimento. As de Anápolis têm o mesmo atendimento. A Santo Antônio de Goiás, mesmo atendimento, entendeu? Então, a gente está qualificando com que todo mundo chegue à prestação de serviço com a mesma excelência que a gente entrega aqui em Goiânia. Correto, Brian? Foi muito importante, né, Vitor, a gente ter dividido o estado aí, né? São 5 núcleos, né? Mas o central acaba que são 6. Porque a gente não conseguia atender de forma eficaz todas as cooperativas, porque a gente não estava perto. Né? A gente estava em Goiânia aqui, a gente ia, mas não estava. Até que a gente fosse, que soubesse. Então, dividiu, e não só dividiu, nós colocamos um analista para cada núcleo, mora no núcleo, tá? Mora em uma dessas cidades aqui do núcleo, e também um coordenador regional, que é um presidente de cooperativa do núcleo. Então, temos aí a parte política institucional pelo coordenador e a parte de execução para esse analista, que é do sistema OCB. Olha que bacana. Aí sim, parte política e administrativa regionalizada. Exatamente. Aí sim a gente começou a ter contato maior com as cooperativas. As cooperativas verem importância no sistema OCB, a gente oferecer mais serviços também, totalmente gratuitos para essas cooperativas, e mudar a realidade. Nós temos várias cooperativas pequenas de agricultura familiar que não conseguiriam estar formalizadas, né, se não fosse o sistema OCB. E ali trabalhando também, ganhando ali o seu sustento para os seus cooperados ali, né, que um dos objetivos das cooperativas é a geração de emprego e renda, né, então isso é muito importante. E além do mais, né, tem municípios que cresceram porque as cooperativas cresceram. A gente dá o exemplo aí de Rio Verde, mas vou dar o exemplo de outro. Morrinhos cresceu também pelo crescimento da Complain. Acho que todos aí já devem ter... Rubiataba, nós temos também uma cooperativa, sim, de cooperativas, né? Então, isso tudo, o cooperativismo faz o quê? Porque tudo que é gerado na cooperativa tem as sobras, que são os lucros. Mas tem as sobras por questão aí contábil. Essas sobras vai para onde?
Assembleia Geral, onde que eu falei, os cooperados na Assembleia Geral, eles determinam, votam, vai voltar para o nosso bolso. Não, vai ser reinvestido na cooperativa. Você imagina, quando eles votam para, vai voltar, vamos distribuir de forma ali, com equidade, né? Porque não igualitária, porque às vezes você produziu mais que eu. Então, de forma de equidade, isso volta. Você vai gastar onde? No município. Olha o tanto de recurso a mais para o município. Agora, imagina se fosse uma empresa multinacional. Estaria levando para fora. Como que nós vamos colocar o cooperativismo na escola? Essa é uma boa. A gente já está trabalhando nisso, Márcio. Se a gente já tem a matéria empreendedorismo e cooperativismo em 5 escolas do SESI, a ideia é a gente escalar para todas, tá? Uns 10 mil alunos que o SESI tem. Estamos em conversas, o Vitor está participando aí também numa conversa com a Secretaria Municipal de Educação, para a gente colocar também. A gente tem um projeto que é o Jogar Mais Aprender, que está na nossa ferramenta de capacitação em EAD, onde a gente capacita os professores e os alunos aprendem jogando. Tem ali Roblox, né, que eles têm que construir uma cidade em conjunto, então eles vão aprender brincando as questões dos valores de cooperação, do cooperativismo, do empreendedorismo também, dessa forma. Então, a gente tem colocado. Agora, a gente precisa cada vez mais também que as escolas, né, abram as portas para que a gente possa inserir aí, sejam matérias eletivas, seja de forma, não em uma matéria, mas em pensamentos também ali, dos valores, ensinar os valores, porque você imagina, futuros cidadãos com valores de cooperação, nós teremos um mundo melhor. Vamos fazer um piquenique, gente, na escola, né? Todo mundo coopera trazendo um lanchinho de casa. E aí, se você já exemplifica isso em sala de aula, de que isso é cooperativismo, as crianças já vão aprendendo desde sempre, né? Você trouxe, Jubrair, que esse dado de que a partir de 7 pessoas se forma uma cooperativa de trabalho. E aí, o Victor falando do registro, do processo, né, burocrático para se registrar uma cooperativa. Eu estou pensando aqui, o que dá credibilidade, o que dá corpo para uma cooperativa? Para que a gente não banalize e que em cada esquina tenha uma e que cada segmento desse tenha várias e que elas se repitam com os mesmos ideais. O que dá corpo para uma cooperativa? Primeira coisa é a união entre as pessoas, isso é fato. Fernanda, quando o município já tem uma cooperativa que ela chega para o CB para registro, a gente orienta ela. Cooperativa ou grupo interessado, que naquele momento ainda não é uma cooperativa, o grupo interessado, tem uma cooperativa na sua região que trabalha a agricultura, reciclagem, o que é que seja dos ramos, vamos conversar com ela. Sim. Vamos ver se a gente tem a oportunidade de juntar mais pessoas. Agregar lá. Porque se a gente cria-se muitas cooperativas em uma região do mesmo segmento, eu estou criando concorrência. Exato. O nosso modelo de negócio é para junção de força. Eu não estou querendo disputar, eu estou querendo juntar. Então a gente orienta elas para que isso aconteça de uma forma orgânica. Agora falando do não orgânico e do sim imposto, as próprias cooperativas de crédito, o Banco Central hoje limita a quantidade de constituição de novas cooperativas de crédito. Por quê? Vamos pensar um município forte financeiramente, que é o Porangatu, mas eu ia falar a Abadia, que é mais forte que o Porangatu. O Itaúsu, né? O Porangatu que é exemplo. Vamos pensar em Porangatu, se eu constituir 3 cooperativas de crédito. Imagina a concorrência com 3 instituições financeiras distribuindo essa receita, captação. Vai entrar num conflito tão grande que você não fortalece nenhuma. Então, o que o Banco Central começou a fazer? Regionalizar. Se você tem uma região de atuação, você tem que respeitar a sua região de atuação. Mas outra cooperativa não entra na sua região de atuação. Pode entrar se for uma cidade robusta e que tenha público o suficiente para atender todos esses empreendimentos corporativos e cooperativos. De forma aí, sim, com que elas não concorram entre si. Entre elas. Existe caso? Existe. Quem vai estar nos ouvindo falar assim, mas na minha cidade tem 5 cooperativas de crédito. Tem. Só que as cooperativas andam
atuando em corporações, cooperativas se juntarem. Isso está se tornando normal, né, Gilbrair? Cooperativas se juntarem para fortalecer o sistema de crédito. Porque uma cooperativa que ela não tem um ativo robusto, que ela não tem um fundo de reserva robusto, eu não consigo ter uma taxa considerável para me emprestar para o meu cooperado, para me investir no cooperado, para investir na cidade. Entendeu? Que eu tenho que ter uma estratégia de negócio que eu fortaleço a região que eu tô e que eu fortaleço o CNPJ que eu represento. Então isso hoje era forçado, mas hoje está se tornando orgânico. É muito melhor você fazer parte de um sistema forte do que você ficar dividindo força. Partidos políticos fazem isso também, né? Eles se juntam para ficar mais fortes, né? Com certeza, juntos somos mais fortes. É isso. Márcio, vamos falar da Mag Seguros? Fernanda, a Mag, ela tem uma expertise que é seguro de vida. E ela traz um plus a mais, que é o seguro de vida coletivo. Então, você empreendedor, você que tem uma empresa, que tem uma rede de colaboradores, 2 colaboradores, 5, 10, a Mag consegue fazer um modelo de negócio com valores bem atrativos para você dar proteção para todo mundo. Ninguém pode antecipar o que vai acontecer amanhã. Então, é melhor estar seguro do que realmente se colocar numa situação de risco. Márcio, onde é que eu acho a Mag? A Mag você vai encontrar dentro das nossas associações comerciais. É só procurar, que eles vão te auxiliar. Você vai se proteger e proteger também a sua rede de colaboradores. Cooperar é ver muitas histórias de sucesso, né? Se por um lado eu comentei no início do podcast que existia um ranço, né, por algumas cooperativas lá na década de 80 que não deram certo. Por outro lado, você vê muito comércio que infelizmente desandou, mas cooperativo fechar você não vê. Pelo contrário, você vê cooperativo cada vez mais se estruturando, seguindo para frente. Vocês se recordam de algum fato assim que emocionou vocês, de alguma história de vida que foi superada através do cooperativismo? Nós temos algumas histórias, principalmente nas cooperativas de pequeno porte, né, de agricultura familiar, de reciclagem, né? Outro dia eu tive com uma senhora que era cooperada de uma cooperativa de reciclagem, falando que se não fosse o cooperativismo, ela não sabe o que ela estaria fazendo. Né? Então, isso daí, ela tira o sustento dali. Então, isso realmente emocionante. A gente vê que está dando resultado, que a gente está transformando vidas, né? Mas, ao mesmo tempo, cooperativas que eram pequenas e hoje são gigantes. Falando a Comigo já foi pequena. Teve cooperativo que cresceu junto com a Comigo. Hoje, ele tem uma vida, né, de muita austeridade. Então, isso também é emocionante ver, assim, o cooperativismo faz a gente crescer. Faz a gente mudar a nossa vida. Gilbrair, como é que funciona, para quem não conhece, as cooperativas de reciclagem? Bom, são cooperativas, né, que juntam pessoas ali, que fazem a coleta ali dos resíduos. A gente não chama de lixo, a gente chama de resíduos, primeira coisa. Para que eles possam, além de tirar esses resíduos, né, dos lixões, eles também comercializam. Isso é riqueza para eles. Então, quanto mais a gente separar os nossos resíduos, higienizá-los também, porque às vezes as pessoas não sabem que não é só separar. Você tem o pote de iogurte, você tem que lavar ele. Você tem que ter respeito pelo trabalhador que vai pôr a mão no seu resíduo lá à frente. Exatamente, até porque se não lava, vai pro lixão. Isso. Ele não é reciclado, né? É um trabalho lindo, então, eu tive a oportunidade já de conhecer em algumas oportunidades, fazendo reportagens. Então, são trabalhadores que limpam o planeta e são muito pouco respeitados, né? Sim. Às vezes a gente vê esses catadores de recicláveis nas ruas de Goiânia, eles estão fazendo ali esse trabalho de formiguinha, de pegar esses resíduos, levar para as cooperativas e dali sai o sustento deles, né? E eles juntam todo o lixo de forma coletiva nesses galpões ao fim do dia para fazer aí essa separação do lixo. A gente, como cidadão, a gente tem que ter respeito, porque quem vai pôr a mão no nosso lixo? Então, sempre que eu tô com um pote de iogurte na mão, eu me lembro de lavar, porque eu sei que uma outra pessoa vai colocar a mão naquilo, né? Então, é importante a gente passar esse recado para quem está nos ouvindo aqui também, nos assistindo. Fernanda, eu costumo falar, né? O seu lixo é riqueza do outro. Uhum. Então, se a gente tivesse respeito,
a gente vai fazer a nossa sociedade melhor. Eu falo o seguinte, a forma como você trata o seu lixo diz muito como você trata o outro, porque outra pessoa vai pôr a mão naquilo. Então, tenha respeito. Com certeza. Né? Gente, vamos separar, vamos higienizar e vamos doar esse resíduo, né? Claro. Para quem realmente precisa e vai limpar a nossa cidade. Claro. Vamos dar um recadinho aqui da Vegtex agora? Vegtex, ela é uma empresa especializada em assessoria tributária. Questão tributária, Fernando, já era uma bagunça, um caos. Agora, com essa reforma tributária, eu queria ser tudo menos contador, viu? Porque nós vamos ter 2 planos tributários paralelos nessa fase de transição. E se já era importante um acompanhamento em questões tributárias, agora mais ainda. Qual que é a vantagem de uma assessoria tributária? Ela te direciona a pagar o que você de fato deve. Porque diante dessa sopa de letrinhas que é a nossa vida tributária, querendo ou não, infelizmente alguns erros acontecem. Então a assessoria tributária vai te ajudar muito nesse aspecto. Márcio, como é que eu acho a Vegtex? Só procurar nas estações comerciais que eles vão te dar todo o suporte. Victor, você mencionou que os seguros, eles vão ser regulamentados e vão passar a fazer parte também, né, das cooperativas. Como é que é isso? O seguro em geral, o seguro, por exemplo, veicular, a proteção veicular que a gente fala, ele vai passar a ser regulamentado pela SUSEP e aí eles podem se reunir em cooperativas, é isso? Justamente. Esse ano foi aprovado pela OCB Nacional a regulamentação do ramo seguros. Está em discussão a regulamentação da lei para o seguro. Então, a SUSEP, que vai ser o órgão representativo em relação à regulamentação, vai comercializar, vai padronizar a comercialização não só da proteção veicular, que é do seguro veicular, tanto quanto todos os seguros que tem em portfólio de seguro hoje em qualquer instituição financeira. Hoje, e eu vou trazer Goiânia, temos associações de proteção veicular, não temos cooperativa de proteção veicular. Cooperativa de proteção veicular, temos cooperativas que estão em desenvolvimento, mas legalmente falando eu tenho 4 cooperativas registradas conosco, mas para o modelo de seguro vai entrar agora. Então, assim, estamos aprendendo junto com a SUSEP essa normatização para que a gente possa registrar novas e fortalecer as que já estão conosco. Tudo novo, né? E vai Tudo trazer novo. mais credibilidade. Mais credibilidade, mais fomento. Cooperativa de seguro, ela tem que ter um recurso financeiro muito abrangente. É um sinistro. Vamos pensar, vamos colocar isso tudo dentro de um pote. Nós 4 somos cooperados dessa cooperativa de seguro. Se eu tenho 4 sinistros, se nós 4 temos 4 sinistros dentro do mês, eu tenho que ter uma reserva que eu consigo abranger a todos. Então, esse cenário tem que ser muito bem regulamentado. Eu tenho que ter fundo de reserva muito bem abrangente, eu tenho que ter controle legal sobre isso. Então, são diversas normatizações que estão por vir ainda aí pela SUSEP, e acompanhando a OCB Nacional e das suas organizações. Só ia comentar aqui, Fernanda, que a atividade econômica como um todo, ela já é bem regulamentada. Mas quando vai para o plano da cooperativa, o rigor é muito maior. Por quê? Porque se eventualmente uma empresa tem problema de gestão e quebra, ela causa um determinado impacto social, mas é mais restrita ali ao seu ambiente. Né? Agora, uma cooperativa, quando ela tem problema de gestão, o estrago é gigantesco. Então, baseado nisso, o porquê de tanta regulamentação. E até nesse sentido, que muitas pessoas também não observam isso e que é muito importante, que é o acompanhamento legislativo. Né? Porque os penduricalhos que saem na Câmara, no Senado, nas Assembleias Legislativas, eles vêm com legislações que atacam o cooperativismo. A OCB também tem um acompanhamento nesse sentido para proteger os seus cooperados? Sim, diariamente. Tá? A gente verifica leis para que tenham impacto positivo ou negativo. Se tiver negativo, nós vamos tentar ali
sempre ou tirar aquela linha, né, ou aquele artigo da lei, né? E se for positivo, nós vamos defender que ele permaneça, porque quando há um projeto de lei, há muitas forças ali. Então, o OCB existe exatamente para defender, não só politicamente, mas institucionalmente, o cooperativismo. E é nessa hora, diariamente, tudo que sai sobre o cooperativismo é visto. E são milhares de leis. Claro, isso com a ajuda também de software, também, inteligência artificial, para fazer todo esse acompanhamento. Fernando, só para quem está nos assistindo entender, Márcio, mas quem vai trabalhar contra o cooperativismo? Bom, vamos lá, vamos falar de cooperativismo de instituição financeira. Os bancos tradicionais, o que dependesse deles, eles iam fazer um ambiente extremamente negativo contra o cooperativo, né? O ramo imobiliário, tem muitos cooperativos habitacionais que estão trazendo resultados expressivos, inclusive aqui em Goiânia. As imobiliárias tradicionais também vão querer colocar mais dificuldade. Então, não é uma questão de ser bom ou mal, é questão de cada um estar defendendo o seu mercado, né? E é normal. E é normal. Por isso que o sistema cooperativista também tem que ter sua organização política para também fazer frente a essas investidas. A base da reforma tributária foi feita uma força-tarefa pelo sistema OCB Goiás para a defesa do ato cooperativo, que era um dos cenários que mais nos preocupava. Então, foi diversas cooperativas juntos, estivemos em Brasília, foi um ato muito pujante ali para que não fôssemos prejudicados. Ato cooperativo entrou na reforma tributária, então é uma vitória que o sistema OCB trouxe para com as nossas cooperativas e diversas outras ações que a gente faz. O nosso presidente sinaliza muito essa aproximação com todo o âmbito político, com todo o âmbito de defesa representativa, tramita muito bem. Então, a oportunidade é justamente estar próximo do poder público, estar próximo do governo, estar próximo de entidades que querem o bem de nossas cooperativas. A gente tem feito esse papel com muita maestria. Gente, para encerrar o nosso papo, 2025 é o ano do cooperativismo. A ONU declarou 2025 como o ano internacional das cooperativas. Isso é muito animador, né? Com certeza. Com certeza. E já é a segunda vez, não é a primeira. A primeira foi em 2012. Então, é a segunda vez que a ONU declara o ano internacional das cooperativas, visto o poder que o cooperativismo tem de transformação e desenvolvimento econômico e social. Então, a gente tem que mostrar isso cada vez mais para a nossa população. A Europa, os europeus já sabem muito isso. Ali na América do Norte, nós temos um cooperativismo forte, né, Márcio? Agora, no Brasil, as pessoas têm que saberem mais. O cooperativismo, ele vem para melhorar a nossa vida. Então, se a gente cada vez mais tivermos mais pessoas envolvidas no cooperativismo, em alguma cooperativa, comprar produtos e serviços de cooperativas. Só você ver o selinho ali, Somos Coop. É uma cooperativa. Você pode ter certeza que por trás desse produto tem muitas famílias, muitos cooperados que dependem desse trabalho. Então, gente, se a gente souber o tanto que o cooperativismo transforma, e a ONU sabe disso, a gente teria um Brasil muito melhor. Com essa mensagem bonita, a gente encerra a nossa conversa. Muito obrigada aos dois. Nós que agradecemos. Obrigada, Gilbrair. Obrigado e até mais. Até a próxima, né, Márcio? Bora, né? Bora! Por hoje chega. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Tchau, tchau.